Hoje nós vamos falar de hiponatremia. Tem 4 temas gerais para a gente falar. Temos a definição, a classificação com um pouco de fisiopatologia e as principais causas, o diagnóstico com as manifestações clínicas e o tratamento. Duas coisas são importantes de colocar desde o início é que, apesar da definição de hiponatremia ser a concentração sérica de sódio abaixo de 135 miliequivalentes por litro, a hiponatremia é um distúrbio da água corporal. Então, a gente tem que pensar na retenção de água livre ou na perda de água livre, tá? E além disso, é bem importante que a classificação e as principais causas sejam bem sedimentadas, porque tanto o diagnóstico como o tratamento vão se pautar nessa classificação, apesar dela ser um pouco extensa. Então vamos começar. A classificação ela pode ser feita a partir da evolução, da gravidade ou da osmolaridade. Vamos começar pela evolução. Ela pode ser aguda, com menos de 48 horas, ou crônica, com mais de 48 horas. Quanto à gravidade, ela pode ser considerada leve se a concentração de sódio estiver entre 134 e 130 miliequivalentes litro, moderada se for 129 a 125 e grave se for abaixo de 125. Quanto à osmolaridade efetiva, primeiro a gente precisa entender o que é essa osmolaridade efetiva. Nada mais é do que a concentração de soluto sobre o solvente no plasma, e é determinado principalmente pelo sódio e pela glicemia. Então a gente tem 2 vezes a concentração de sódio mais a glicemia dividido por 18. Vale ressaltar que não tem um parênteses, então só a glicemia que é dividida por 18, não podemos cometer esse erro crasso. Então o sódio sérico aqui é medido em miliequivalente por litro e a glicemia em miligramas por decilitro. Então, de acordo com o resultado que a gente obtém a partir do cálculo feito pela fórmula anterior, a gente vai encaixar em 3 faixas. Se o resultado estiver acima de 295, a gente vai ter uma hiponatremia hipertônica. Se estiver entre 280 e 295, a gente vai ter uma hiponatremia isotônica. E se estiver abaixo de 280, vai ter uma hiponatremia hipotônica. Começando pela hiponatremia hipertônica, quais são as causas? Cetoacidose diabética, o estado hiperosmolar não cetótico e solutos não permeantes como manitol hipertônico ou sorbitol, ou até glicerina. Além disso, a gente tem a hiponatremia isotônica, que nada mais é do que um erro de aferição por conta de um método utilizado. Esse método é o espectrofotomômetro de chama, que ele estima que a fase sólida do plasma é de 7%. Entretanto, quando ela está expandida ou por uma hiperlipidemia ou por um aumento de proteínas séricas, como no mieloma múltiplo, aumento de imunoglobulina, ele acaba subestimando a concentração de sódio sérica. Entretanto, essa concentração é uma concentração que não é verdadeira, então não é bem uma hiponatremia, é uma pseudo-hiponatremia, tanto que ela é referida como uma pseudo-hiponatremia. A hiponatremia verdadeira é chamada da hiponatremia hipotônica. E ela pode ser ainda além subdividida em euvolêmica, hipovolêmica e hipervolêmica. Começando pela hipervolêmica, o que a gente tem? A volemia está aumentada, tanto na insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose e na insuficiência renal. Na insuficiência renal é por uma dificuldade de liberar água livre por causa da função renal prejudicada. Agora, na insuficiência cardíaca congestiva e na cirrose, o que acontece é que a gente tem diminuição do volume efetivo circulante por causa do edema de interstício e de serosas. Então, baroreceptores que são sensíveis à volemia acabam percebendo como se tivesse uma hipovolemia. E aí acaba liberando ADH, que retém água, e aí com essa retenção de água, a gente acaba tendo uma hiponatremia. Agora, nessa hiponatremia hipotônica, euvolêmica e na hipovolêmica, a gente tem outras subdivisões. Na hiponatremia hipotônica hipovolêmica, a gente tem a divisão do sódio urinário baixo e do sódio urinário alto. Eles vão diferenciar de acordo de onde é a perda, porque lembra que ela é hipovolêmica.
Então, a perda pode ser através da diurese, quando a gente tem o sódio urinário alto, ou através de outras causas, no sódio urinário baixo. Então, quando a gente tem uma hiponatremia, concentração sérica de sódio abaixo de 135 miliequivalentes por litro. Hipotônica, então a osmolaridade efetiva está abaixo de 280. Com hipovolemia, com sódio urinário baixo, abaixo de 20 miliequivalentes por litro. A gente tem diarreia, vômito e hemorragia como causas. Já com sódio urinário alto, acima de 40 miliequivalentes por litro, quais são as causas? O uso de diuréticos tiazídicos, a síndrome cerebral perdedora de sal, quando você tem uma lesão cerebral grave, aumenta as catecolaminas, aumenta a natriurese pressórica, dentre outros mecanismos fisiopatológicos, acaba perdendo sódio e água pela diurese. Tem insuficiência suprarrenal primária, com hipoaldosteronismo e hipocortisolismo, levando a hipovolemia com o sódio urinário alto. E agora, pensando nas causas de hiponatremia hipotônica euvolêmica, o que nós temos? Temos mais uma e a última diferenciação entre a diurese hipertônica e a diurese hipotônica. Então, novamente, hiponatremia, diurese, hiponatremia, concentração sérica de sódio abaixo de 135 miliequivalentes por litro, hipotônica, tonicidade abaixo de 280 miliosmóis, euvolêmica, a volemia normal. A gente tem a diurese hipertônica. Quais são as causas? Síndrome da diurese inapropriada, principalmente síndrome de secreção inapropriada de ADH, mas tem algumas outras fisiopatologias que mimetizam essa síndrome da secreção inapropriada de ADH. Então, por isso o novo nome é síndrome da antidiurese inapropriada. Tem o hipotireoidismo, que a fisiopatologia não é muito bem conhecida. E o hipocortisolismo isolado na insuficiência suprarrenal secundária. E a última subdivisão que nós temos é a hiponatremia hipotônica euvolêmica com diurese hipotônica, que ocorre na polidipsia primária, quando o paciente psiquiátrico, seja esquizofrênico ou transtorno bipolar em mania, bebe muita água, que vai além da capacidade renal de liberar água livre, acaba ficando hiponatrêmico. A ressecção transuretral de próstata, em que tem que lavar a bexiga com até 20 litros de solução hipotônica, então pode causar hiponatremia. E além disso, na potomania do bebedor de cerveja, no alcoolismo e a desnutrição proteico-calórica, o que acontece é que a ingesta de solutos ela é tão baixa que não tem a quantidade de soluto mínima para liberar água livre, porque existe uma concentração mínima da urina, né? Então, quando ela é atingida, a quantidade de água livre que pode ser liberada, ela é atingida. Então, o excedente disso acaba sendo retido, causando hiponatremia. Então, gente, por hoje é isso. Eu acabo ressaltando novamente que tentem, não sei se para vocês é muito complexo ou não, para mim entender isso e memorizar foi. Então, eu acabo colocando aqui novamente que tentem memorizar essa classificação. E se não entenderem a fisiopatologia, se ficarem com alguma dúvida, eu recomendo que leiam. O material do Medicurso está muito bom sobre isso. E depois dessa aula, acredito que vocês consigam ler com mais facilidade. Tá no capítulo de nefrologia, tá na parte de nefrologia. E eu também recomendo que leiam o Manual de Emergências Médicas da USP, o Guia Prático. Também tem algumas coisas, inclusive me baseei neles dois para poder fazer esse resumo para vocês. Então é isso. Tchau, tchau.